Olá, eu sou Claudinei Duarte e esse é mais um episódio de Teologia Descomplicada. Nesse episódio vamos comentar sobre a doutrina da graça, especificamente sobre a salvação pela graça. A graça de Deus se manifesta de várias maneiras, seja habilitando pessoas com dons naturais, que esse tipo de graça chamamos de graça comum. A graça de Deus também se manifesta trazendo a possibilidade de sustentação da vida, visto que toda boa dádiva vem de Deus. Mas hoje eu quero falar mais especificamente sobre uma graça maravilhosa que nos capacita para a salvação. Nenhum de nós é capaz de crer de maneira eficaz para a salvação sem que Deus nos capacite de forma sobrenatural. Eu creio que Deus, antes da criação do mundo, já sabe quem há de crer e no momento propício abre o coração, fazendo com que o pecador, antes descrente, responda positivamente à mensagem da salvação. Uns chamam essa graça de graça preveniente, outros a chamam de chamado eficaz. A graça é vista como um dom divino, que capacita a fé e a resposta do indivíduo. Essa perspectiva é baseada em passagens como Efésios 2, 8 a 9, onde Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Outra passagem importante é João 3,16, que destaca a iniciativa divina na salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça, nessa perspectiva, é vista como uma forte força capacitadora que permite aos seres humanos responderem positivamente ao convite divino para a salvação. Devemos enfatizar que a salvação ocorre única e exclusivamente pela fé, e essa fé é dom de Deus, de maneira que ninguém pode se orgulhar de ter crido. Alguns textos bíblicos que sustentam essa crença. Romanos 3, 23 a 24 destaca dessa maneira: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. De maneira então que ninguém pode dizer: eu sou melhor do que alguém porque eu estou fazendo a minha parte e creio em Deus. Você não creu porque quis, você creu porque o Espírito Santo te orientou a crer. Foi Deus que te chamou, foi Deus que, no devido tempo, fez com que você cresce. A fé é um dom de Deus, de maneira que não há orgulho nenhum nisso. Pelo contrário, tem que haver um profundo sentimento de gratidão por Deus ter te levado à salvação. A doutrina protestante da sola fide, somente a fé, reflete a convicção de que a salvação é um ato unilateral de Deus, concedido por sua graça, ou seja, Deus que nos chamou. Não fomos nós que buscamos a Deus, foi Ele que nos encontrou. Não sou eu que aceitei a Cristo, foi Ele que me aceitou primeiro. É interessante essa doutrina, porque anula toda a soberba humana. Essa doutrina, ela ensina que o amor de Deus é que prevalece, não a nossa justiça. Compreendendo ainda a graça, duas principais tradições evangélicas diferem sobre a mecânica da salvação, ou seja, a maneira pelo qual nós somos salvos: calvinismo e arminianismo. São duas palavras que talvez você não conheça. Ambas as tradições compartilham a crença fundamental na graça de Deus como fonte de salvação. Então, o calvinismo é um pensamento que vem do século XVI de um homem chamado João Calvino, que, através de um documento chamado Institutos da Religião Cristã, orientou os seus discípulos a respeito de como se procede a salvação, e a esse movimento nós chamamos de calvinismo. Pouco tempo depois, menos de 100 anos depois, um pastor chamado Jacob Arminius foi contratado para poder estudar a respeito das doutrinas que eram controversas ao calvinismo, e ele chegou à conclusão de que ele não cria como calvinismo e elaborou as suas teses, de maneira que duas maneiras de pensar salvação fundamentais dividem o povo evangélico: calvinismo e arminianismo. Mas ambas as tradições compartilham a crença fundamental na graça de Deus como fonte de salvação. A graça, entendida como uma expressão do amor incondicional de Deus pela humanidade, manifesta na obra redentora de Jesus Cristo. A resposta humana, seja na perspectiva arminiana ou calvinista, é de fé e aceitação pela graça. Em resumo, a graça de Deus
como delineada nas tradições evangélicas bíblicas, é um presente divino que capacita a salvação. Essa graça é oferecida gratuitamente, independente do mérito humano, e é recebida pela fé. Ambas as tradições enfatizam a centralidade de Cristo na obra redentora e a soberania divina na salvação. Certamente, várias passagens do Novo Testamento apoiam a ideia da salvação pela graça. Aqui estão algumas referências bíblicas que destacam a natureza graciosa da salvação. Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Romanos 3, 23 a 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Tito 3, 4 a 7. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre a doutrina da graça, mas fique ligado, falaremos mais sobre esse assunto em outros episódios de Teologia Descomplicada.